Ok, meus amigos, vamos lá. Olha só, falávamos aqui da colaboração premiada e eu indagava aqui então o seguinte, vejam só. Quais os possíveis benefícios de uma colaboração premiada? Quais, eu repito, os possíveis benefícios da colaboração premiada, tá? Quais os possíveis benefícios da colaboração premiada? Meus amigos, seguinte, vejam só. Primeiro possível benefício da colaboração premiada é o que nós já dissemos aqui, é a diminuição da pena. Então, possível benefício da colaboração premiada é a diminuição da pena. Então, para o colaborador, pode haver ali a diminuição da pena, diminuição de até 2/3. Mas já dissemos também que para a colaboração premiada, pode haver o perdão judicial. Meus amigos, perdão judicial ocorre quando a lei permite ao juiz deixar de aplicar a pena. Então, pode haver o perdão judicial em que caberia ali ao juiz deixar de aplicar a pena. Bom, lembrando que celebrou o acordo ali, o MP celebra o acordo com o investigado e diz aí o juiz vai deixar de aplicar a pena. Isso não vincula o juiz. Agora vai caber ao juiz homologar ou não esse acordo, né? E aí ele apreciar a legalidade daquele acordo que foi celebrado. Tá? Bom, então, até aí já existia antes da Lei 12.850. Até aí já existia, quer dizer, já existia antes da Lei 12.850 duas possíveis consequências do acordo de colaboração premiada. Né? Mesmo antes, né, na época não tinha esse nome, mas já existiam essas duas possíveis consequências, diminuição da pena e também, meus amigos, a questão relacionada ao perdão judicial. Aí com a Lei 12.850, nós tivemos mais duas situações, duas possibilidades. Vejam só. Com a Lei 12.850, passamos a ter a possibilidade de, eu repito, a possibilidade de, em primeiro lugar, para o condenado, que eu havia comentado no bloco anterior, condenação transitada em julgado, é possível que nós tenhamos, vejam só, eu repito, para o condenado, condenação transitada em julgado, é possível que nós tenhamos um acordo de colaboração premiada que terá como consequência possibilitar a ele obter benefícios penais que não seriam obtidos naqueles termos, ou seja, facilitar para ele a concessão de benefícios penais. Então, por exemplo, em um acordo de colaboração premiada para o condenado, pode acontecer, por exemplo, de se permitir a ele a progressão de regime, em uma situação na qual ele não teria progressão. Imagine você que a gente está ali diante de uma hipótese em que o sujeito não cumpriu ainda o patamar de pena que ele deveria cumprir para obter a progressão. Então não cabe ali a progressão, fundamentalmente não cabe a progressão. Todavia, imagine que ele celebra um acordo de colaboração premiada. Ele celebra um acordo de colaboração premiada e isso permitiria, por exemplo, que ele obtivesse a progressão de regime, embora ele ainda não tivesse cumprido o patamar mínimo exigido pela LEP, a nossa Lei de Execução Penal. Isso é uma progressão sem preencher os requisitos legais? Na verdade, isso é uma progressão preenchendo outro requisito legal. Ele não preenche os requisitos legais lá previstos na LEP, mas ele preenche o requisito previsto aqui na nossa Lei de Organizações Criminosas. Então, terceiro possível prêmio para o colaborador, além dos dois primeiros que eu já mencionei, que é a diminuição da pena e também o perdão judicial, um terceiro prêmio possível é exatamente esse, em que o sujeito poderia obter ali algum benefício penal ao qual ele não faria jus originariamente quando ele já está condenado, tá? Quando ele já é condenado ali. Bom, que mais, meus amigos? Aí vejam só ainda comigo, quarto e último prêmio aqui possível, que é o maior dos prêmios, que é o benefício de excepcionar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Pela ideia de obrigatoriedade da ação penal pública, nós sabemos que a ação penal pública é obrigatório oferecer ali a denúncia, né? É obrigatório ajuizamento, é obrigatório o MP ali, quando tem prova da materialidade e indício de autoria, ele é obrigado a processar criminalmente. Claro que tem algumas exceções, como a transação penal, acordo de não persecução penal, etc. Mas assim, em regra é isso, né? O MP é obrigado a oferecer a denúncia. Só que há uma possibilidade,
prevista aqui no artigo 4º, parágrafo 4º dessa lei, em que o MP celebra um acordo de colaboração premiada e ele, MP, se compromete a não oferecer a denúncia. Meus amigos, foi o acordo de colaboração premiada celebrado à época com o Joesley Batista. Na verdade, não foi só Joesley Batista, foi Joesley Batista e outros executivos do grupo JIF, que é o grupo controlador da JBS. Mas Joesley Batista foi aquele que mais ganhou notoriedade na imprensa, por isso que eu menciono Joesley Batista, né? Inclusive, no dia, a Bolsa de Valores, né, entrou em circuit break, né, deu uma quebradeira generalizada, um monte de gente quebrou naquele dia na bolsa, um monte de gente que estava ali comprado em opções, quebrou, e na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, ficou conhecido como Joesley Day, né, o dia do depoimento em que foi divulgado o depoimento do Joesley Batista. E aí, a imprensa chamou o acordo dele de delação premiadíssima, não de delação premiada, mas de delação premiadíssima. Por quê? Porque o MP, o Procurador-Geral da República, se comprometeu a não processá-lo criminalmente. Quer dizer, ele nem responderia a um processo criminal. Aí chamaram de delação premiadíssima, mas a rigor, o fato é que aquela delação, colaboração e delação, né, porque foi uma delação é uma espécie de colaboração, como a gente viu, espécie do gênero colaboração, e aquele acordo está previsto em lei. A lei prevê aquela possibilidade de o MP se comprometer a não oferecer a denúncia. Claro que depois aí o Procurador-Geral da República entendeu que ele havia descumprido o acordo, porque não teria falado tudo que sabia, quando veio a lume uma gravação dele, e aí o PGR pediu a rescisão do acordo e a prisão dele, e o Supremo Tribunal Federal inclusive decretou a prisão, ficou um tempo preso e depois mandaram soltar. Mas o que é necessário para esse acordo que a imprensa chamou de premiadíssima, né? O que é necessário para esse acordo em que o MP deixa de oferecer a denúncia? Meus amigos, é necessário que estejam presentes dois requisitos. É necessário, em primeiro lugar, que o delator, ou melhor, o colaborador, que ele não necessariamente será delator, o colaborador, ele seja o primeiro a colaborar. Então, o primeiro requisito é que ele seja o primeiro a colaborar. No caso lá do Joesley Batista, o Procurador-Geral da República entendeu isso, porque o que estava sendo investigado eram outros crimes que não crimes que já estavam, né, sob investigação, sob processo. Então, para o Procurador-Geral da República à época, na época o doutor Rodrigo Janot, ele entendeu que estava presente o primeiro requisito, né, que é o requisito, eu repito, de o sujeito ser o primeiro a colaborar, né? No caso ali o grupo JIF, os executivos, foram os primeiros a colaborar, né? E o segundo requisito, que os colaboradores não sejam os líderes da organização criminosa. E quanto a esse segundo requisito, houve muita controvérsia doutrinária. Houve alguns autores que disseram que ali não caberia aquele acordo, porque o Joesley Batista, como ele comandava ali a distribuição de propinas, então ele seria o líder da organização criminosa, então ele não poderia obter aquele benefício. Mas o Procurador-Geral da República entendeu que não, que na verdade os líderes eram os agentes políticos, né? Os políticos que recebiam ali a distribuição de dinheiro é que seriam as lideranças, e ele não seria uma das lideranças, por isso que o Procurador-Geral da República entendeu que aquele acordo naquela época era cabível. Mas então eu repito que são dois requisitos. Primeiro requisito, eu repito, que seja o primeiro a colaborar, e o segundo requisito, meus amigos, que nessa colaboração realmente a gente não tenha como colaborador o líder da organização criminosa. O líder pode colaborar e obter benefícios penais, mas não esse que é o maior dos benefícios, que é o benefício de o sujeito nem ser processado criminalmente. Tá bom? Volta comigo aqui para a tela, meus amigos. Olha só. Então, vejam que com isso a gente fala da colaboração premiada, que é esse tema tão importante aqui para a nossa prova, meus amigos. E aí a gente avança então aqui para falarmos de outros meios de obtenção de prova. Que mais que a gente tem de meio de obtenção de prova? Olha o inciso de número 2, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, que hoje, inclusive, também está previsto lá na nossa lei de interceptação telefônica, que é a Lei 9296. A lei de interceptação telefônica, originariamente, ela falava de interceptação telefônica e interceptação telemática, e ela não falava dessa captação ambiental. E aí houve uma alteração promovida pela lei anticrime e
depois da lei anticrime, passou-se a falar expressamente também nessa captação ambiental. Então, captação ambiental, por exemplo, 2 criminosos que vão se encontrar na rua para acertar alguma coisa e tem uma equipe policial que está ali por perto com um equipamento para captar ali o áudio à distância, para saber o que eles estão falando. Então, essa captação ambiental, tá? A captação ali de sons e imagens que estão ali captadas no ambiente, tá? Bom, que mais que a gente tem, meus amigos? Aliás, tem um precedente até interessante do Supremo sobre essa questão da captação ambiental, que é um precedente em que o Supremo excepcionou a garantia de inviolabilidade do domicílio durante o período noturno. A gente sabe que invadir o domicílio para cumprimento de mandado só durante o dia, né? Só que teve um caso, que era um caso até de um escritório que estava sendo investigado, né? As pessoas que trabalhavam ali estavam sendo investigadas pela prática de crime, e que o juiz autorizou que a polícia ingressasse nesse local à noite para instalar o equipamento de escuta. Aí a equipe entrou à noite, instalou o equipamento de escuta para que a polícia ficasse captando ali os sinais, os sinais, né, a acústica ali, os sinais ali, enfim. E veja, isso, né, a Constituição diz que para ingressar no domicílio, e lembra que para efeitos penais o ambiente profissional ali ele é equiparado, ele tem um amparo da proteção constitucional do domicílio, e aí o Supremo entendeu que, embora a Constituição diga que realmente só se pode ingressar no domicílio para cumprir mandado durante o dia, mas que naquele caso a exigência de cumprimento durante o dia inviabilizava o cumprimento do mandado, porque não teria como ingressar durante o dia para cumprir um mandado consistente na colocação de aparelho para captação de sinais ambientais. Então o Supremo excepcionou nesse caso, invocando ali ponderação de interesse, o Supremo excepcionou, permitindo naquele caso o cumprimento do mandado. Bom, vamos lá, meus amigos, que mais? Inciso de número 3 fala da ação controlada. A ação controlada é o que a gente chama em doutrina, meus amigos, de flagrante prorrogado ou flagrante postergado, ou flagrante diferido, né? Flagrante procrastinado, tem algumas exceções, tem algumas terminologias, né? Tem alguns sinônimos. O que é esse flagrante? Né? É o que a lei chama de ação controlada. O que é essa ação controlada? Veja bem comigo. Ação controlada, meus amigos, é essa situação na qual os policiais já têm elementos, eles já possuem elementos para efetuar o flagrante, mas eles abstêm-se de flagrantear para prosseguir nas investigações e efetuar o flagrante um pouco mais à frente. A isso nós chamamos de ação controlada. A Lei de Organizações Criminosas previu a ação controlada no seu artigo 8º e prevê para a ação controlada, vejam só, que haja uma prévia informação ao juízo. Então o juízo precisa ser informado previamente. E aí o juiz poderá então delimitar o alcance da ação controlada. Tá? Então informa previamente ao juiz e o juiz pode estabelecer os limites da ação controlada. Mas a ação controlada é isso. Então imagina você, um exemplo que eu sempre cito, né? Que é o exemplo em que você está ali investigando, já tem uma interceptação telefônica com autorização judicial e já descobre que no dia seguinte vai chegar um carregamento. Ou de droga, de contrabando, de arma, não importa, né? Então, já está tudo mais ou menos preparado para a equipe policial se posicionar para que no dia seguinte efetue o flagrante. E esse flagrante é um flagrante ilícito, é o chamado flagrante esperado. Quer dizer, a polícia não provocou de modo nenhum a ação criminosa, apenas aguarda o momento oportuno para poder efetuar o flagrante. É o chamado, eu repito, flagrante esperado. Flagrante ilícito, portanto. Aí o que é que acontece? Aí o que acontece, vamos imaginar, é que no dia anterior, os policiais de campana de olho lá nos criminosos e vê um criminoso andando com uma arma no meio da rua. E já estava investigando o sujeito, já sabe que ele não tem porte, né? Não tem direito de estar andando armado. Ou seja, os policiais sabem que ele já está cometendo um crime previsto no Estatuto de Desarmamento. Se for uma arma de fogo de uso permitido, será a pena máxima de 4 anos, que será o artigo 14 do Estatuto de Desarmamento. Os policiais já sabem que ele está cometendo crime. Mas aí o que é que acontece? Se o policial prender agora aquele cara,
por um crime ali do Estatuto de Desarmamento, de pena de até 4 anos, que o próprio delegado vai arbitrar fiança, né? Quando o crime tem pena máxima até 4, o próprio delegado já pode arbitrar fiança. E se os policiais prenderem esse cara agora, os policiais não vão conseguir efetuar a prisão, meus amigos, no dia seguinte, pelo grande carregamento de droga que está para chegar. Então, o que é que faz o policial? Ele abstém-se de flagrantear para poder efetuar o flagrante a posteriori. Agora, lembra que se os policiais sabem que vão fazer campana, que vão ficar na cola dos caras, então eles já informam antes ao juízo para informar que haverá toda aquela situação e, portanto, ele já informa com antecedência a ação controlada, tá bom? Que mais, meus amigos? Olha só, volta comigo aqui para a tela. Aí a lei prossegue falando assim: acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas. As comunicações telemáticas são aquelas comunicações que têm relação com a comunicação eletrônica, né, por intermédio da internet, né? Então, se a gente parar para analisar, meus amigos, em relação aqui a essa questão, a interceptação telemática seria a captação telemática, diz respeito, aqui ainda não é interceptação, mas o registro da comunicação telemática é o registro das conversas dele ali, do e-mail, por exemplo, né? Não é a captação em tempo real, mas é um registro do que foi feito, por exemplo. Então, aqui, vejam que esse acesso a esses registros, que depende de ordem judicial, lembre comigo que esse acesso aqui é a quebra do sigilo de dados, não é o sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas. Sigilo das comunicações é o inciso seguinte. Esse inciso aí agora é o sigilo, esse inciso aí agora diz respeito, meus amigos, ao sigilo de dados e não sigilo de comunicações. No inciso 5, agora sim, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. Essa legislação específica, nós sabemos, é a nossa lei de interceptação, que é a lei 9.296 de 1996, né? Lei 9296 de 1996. Nessa interceptação, para que haja interceptação, seja interceptação telefônica ou seja interceptação telemática, é necessário que nós tenhamos ordem judicial, observando, obviamente, o foro por prerrogativa de função eventualmente existente. Então, precisamos ter ordem judicial. É necessário que a decisão, né, da interceptação seja decretada para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Além disto, é necessário que nós tenhamos uma situação em que eu tenha um crime punido com reclusão. Não pode ser crime punido com detenção e também não pode ser contravenção penal, né? O crime investigado tem que ser crime punido com reclusão. Além disso, é necessário que existam razoáveis indícios de autoria ou participação. Claro, não se vai decretar interceptação telefônica de alguém sem que tenha elementos mínimos contra aquele alguém. E, por fim, é necessário que estejamos diante de uma hipótese na qual se decrete a interceptação telefônica porque não existem outros meios de se produzir a prova. Ou seja, a interceptação telefônica ou telemática, ela é decretada em caráter subsidiário. Se houver outros meios de se produzir aquela prova, opta-se pelos outros meios. Quando não há outro meio de se produzir a interceptação telefônica. Lembrando que interceptação telefônica, assim como todos os outros institutos que nós trouxemos agora, não é uma prova, mas sim um meio para obtê-la, né? Interceptação telefônica em si não diz nada. Depende do que vai ser achado, do que vai ser encontrado na interceptação telefônica. Por isso que não é um meio de prova, é um meio de obtenção da prova, tá? Que mais, meus amigos? Lembre que pode acontecer na interceptação telefônica, não só na interceptação telefônica, mas é mais comum na interceptação telefônica, acontecer aquilo que a nossa jurisprudência convencionou chamar de serendipidade. Serendipidade. Serendipidade é um encontro casual, é um encontro fortuito, é um encontro ao acaso. Serendipidade, meus amigos, é uma situação na qual nós, por exemplo, decretamos a interceptação telefônica para investigar o crime X
e no decorrer da interceptação nós descobrimos o crime Y. Nesse caso, descobrimos a interceptação telefônica casualmente, é o que a gente vai chamar então de serendipidade. Então, se eu tenho ali a decretação para estou investigando tráfico de drogas, aí descubro que o cara realmente é traficante e ele pega o dinheiro e pratica a lavagem de dinheiro. Então, a interceptação vai valer também como meio para obter a prova em relação à lavagem de dinheiro? Sim. Né? Então eu tenho ali, decretei para o crime X, descubro um crime Y, eu posso utilizar como meio de prova em relação a esse crime Y, conexo com o crime X nesse meu exemplo, portanto falamos aqui em serendipidade. Tá? Que mais aqui, meus amigos? Avance comigo, olha só. Inciso de número 6, diz assim: afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. Então, afastamento, a gente tem uma legislação, a gente tem uma lei complementar 105 que trata dessa quebra de sigilos, mas então vejam que o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. Bom, o inciso de número 7 é extremamente importante também, é a figura do agente infiltrado. Veja, infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Antigamente, né, na lei antiga, já se falava em agente infiltrado, na figura do agente infiltrado, e se falava na possibilidade do agente infiltrado como um agente policial ou um agente de órgão de segurança, né? Agente de órgão de inteligência, né? Um agente da BIM, por exemplo, poderia ser um agente infiltrado. Com a nova lei, não, é só agente policial. Então não existe nada daquilo que a gente vê em filme norte-americano, em que o filme norte-americano pega a vítima do crime, que não é policial, mas a polícia vai utilizá-la como agente infiltrado. No Brasil seria totalmente inadmissível. Bom, a figura do agente infiltrado depende de autorização judicial prévia, então uma autorização judicial prévia, tá? E o agente infiltrado é um policial, e se questiona muito o cabimento da figura do agente infiltrado, né? Porque, assim, um agente infiltrado é alguém que vai ter que praticar fato típico ilícito, é alguém que vai ter que praticar crime para estar ali no grupo criminoso. E aí se questiona muito a questão da proporcionalidade da medida. Assim, o cara tá lá na organização de traficantes. Pô, e se ele tiver que matar um traficante rival? E a proporcionalidade da medida? É por isso, meus amigos, que a gente precisa analisar realmente a questão da proporcionalidade da medida. E é por isso que a figura do agente infiltrado ela é bem interessante, sobretudo nas organizações criminosas que praticam crimes que, em regra, são crimes sem violência ou grave ameaça. Eu falei de uma organização de traficantes, o tráfico em si é crime sem violência ou grave ameaça, mas tem muitos crimes relacionados diretamente ao tráfico que são crimes com violência ou grave ameaça. Mas tem outros crimes em que até pode ter crime com violência ou grave ameaça relacionado, mas indiretamente. Por exemplo, crime tributário, crime financeiro, crime de evasão de divisas. Teve um caso de um processo criminal que eu julguei, que foi uma figura de agente infiltrado, houve o Instituto do Agente Infiltrado, e foi uma investigação interessantíssima da Polícia Federal, uma investigação muito boa da Polícia Federal. Quem autorizou o agente infiltrado não fui eu, foi um outro colega da Justiça Federal, se não estou enganado, do Rio Grande do Sul. Só que acabou tendo processo comigo porque descobriu-se criminosos no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, eu acredito que quase em todas as unidades da federação. Inclusive tinha só foi um aqui na Bahia, nesse caso especificamente, e que foi condenado, que era o crime de pedofilia. Quando eu digo pedofilia, eu não estou me referindo ao estupro de vulnerável. Pedofilia aqui eu estou me referindo ao crime do artigo 241A e 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O 241A, que é a divulgação de fotos, vídeos e imagens com conotação sexual envolvendo crianças e adolescentes. E o 241B é o armazenamento. Ele não divulgou, mas ele armazenou, é crime também. Então o que é que aconteceu? Havia um grupo criminoso que atuava na Deep Web divulgando fotos e vídeos de pornografia infantil. Aí a Polícia Federal identificou, e aí, com autorização judicial prévia, alguns agentes se passavam por pedófilos. E aí, claro, que para se passar por pedófilos, eles precisaram praticar fato típico ilícito.
Então, em alguns momentos, eles precisaram também divulgar fotos de crianças com conotação sexual. E tanto que a decisão do juiz, ela é bem fundamentada nesse sentido, dizendo que, observando o princípio da proporcionalidade, teria que buscar o menor mal possível e que, portanto, as crianças e adolescentes envolvidos não poderiam ser identificadas, então teriam que ser fotos em que não mostrassem os rostos, teriam que ser fotos já muito conhecidas no ambiente, ou seja, não é pegar uma foto nova e divulgar para ela passar a circular e potencializar aquele dano. Então eles só pegavam fotos que já tinham circulado naquele próprio grupo, mas pegavam fotos mais antigas que as pessoas já não lembravam ou que não foram divulgadas há pouco tempo, omitia a identidade das crianças, crianças e adolescentes, aí eles divulgavam para ganhar a confiança dos outros criminosos, e quando ganhava a confiança dos outros criminosos, ia estabelecendo contato com os outros criminosos até conseguir obter a identificação deles. E aí vários foram identificados, vários. Isso gerou processo criminal no Brasil inteiro, foram várias unidades da federação, inclusive, como eu disse, um aqui da Bahia que foi condenado. Só tô comentando, primeiro porque eu não estou identificando ninguém, obviamente jamais identificaria, jamais, e segundo porque é um processo que já se encerrou, já condenei e tudo mais. Pelo tempo ele já deve até ter cumprido a pena, ou está cumprindo, não sei, mas já tem um bom tempo isso. Então, a figura do agente infiltrado em uma situação como essa, em que não há violência, não há grave ameaça, e se tenta ao máximo de minorar os danos causados, claro que há um dano, claro que o agente infiltrado tem que praticar o fato típico ilícito para poder investigar, mas tanto quanto você puder minorar os danos, como nesse caso, foi uma investigação extremamente interessante da Polícia Federal, tá? Então, o agente infiltrado é isso, tem de ser policial, como eu dizia, tem de ter autorização judicial prévia, como eu dizia, e tem de observar, obviamente, o princípio da proporcionalidade, tá bom? Vamos lá, meus amigos. O que mais que nós temos aqui em relação a essa questão? Né? Que mais que nós temos aqui em relação a essa questão? Veja bem. Olha só. Então, nós temos aí, no inciso de número 8, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais, na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal, que seria a última modalidade aqui, meus amigos, que aparece como meio de obtenção da prova, tá? E só para a gente fechar, tem aí no parágrafo 1º, então, havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à Polícia Judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5. A gente volta lá e a gente lembra, então, que o inciso de número 2 é a captação ambiental, então realmente vai precisar da aquisição de equipamentos, e no inciso 5, a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, tá bom? Vamos lá, meus amigos. Que mais que a gente tem, só para a gente fechar então por hoje? No parágrafo 2º, então, no caso do diz aí o parágrafo 2º, no caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei de Licitações, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação. Então a gente percebe que realmente esses dois parágrafos não dizem respeito especificamente à matéria penal, dizem respeito mais às questões relacionadas à licitação. Lei de licitação que a lei nova, inclusive, até hoje não saiu, né? Pelo que eu vi aí, enfim, está aí pendente ainda. Quando sair, vai ter um lapso grande de vacatio legis, né? Então, a lei 12.850 aí ainda faz menção, portanto, aqui, como nós estamos percebendo, a lei 8.666, lei de licitações, tá bom? Bom, meus amigos, vamos caminhar aqui para encerrar o nosso trabalho. Nós, então, procuramos hoje trazer informações sobre a Lei de Organizações Criminosas, Lei 12.850 de agosto de 2013. Então, nós trouxemos a parte material, que é o artigo 2º, e trouxemos a parte processual, que diz respeito a esses instrumentos de obtenção de prova, que são chamados de meios atípicos de prova,
que a rigor nem são meios de prova, são meios de obtenção de prova, mas são chamados de meios atípicos de prova. Eu quero mais uma vez encerrar me colocando inteiramente à disposição para o que eu puder ajudar. Como eu sempre faço, divulgo aqui os nossos canais nas redes sociais. Estamos lá no Instagram como Professor Fábio Roque, lá no YouTube como Fábio Roque Araújo. No que puder ajudar, meus amigos, nós nos encontramos inteiramente à disposição. Foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.